A paz do Senhor, meus irmãos, esse é mais um vídeo da série Estudando a História por Trás da Bíblia. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, eu vou deixar na tela final, vou deixar também na descrição, então você pode acompanhar. Nesse vídeo nós estaremos falando sobre o pai da Reforma Protestante, sobre Martinho Lutero. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o seu comentário e o seu like. Então vamos para a história. Martinho Lutero tinha um grande amigo íntimo, seu nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado dias a fio trabalhando no serviço do mestre, ficou penalizado e disse: Posso ajudar mais onde eu estou, continuarei aqui orando enquanto tu persevera incansavelmente na luta. Ele orou vários dias por Lutero. Quando ele perseverava em oração, ele começou a sentir o próprio peso da sua culpa. Certa noite sonhou que Jesus lhe mostrara os pés e as mãos furados. Então o Senhor o levou numa planície sem fim. Ele observou que existia milhares de ovelhas brancas e apenas um homem, Martinho Lutero, que cuidava em apacentar todo aquele rebanho. Então o Senhor lhe disse: Olhe para o poente. Quando ele olhou, ele observou que existia campos de trigo brancos preparados, já prontos para a ceifa. E ele observou que existia um único ceifeiro que lhe dava para cegá-los. Àquela altura já estava exausto, mas perseverava naquele trabalho. E nessa altura, Micônio reconheceu quem era o ceifeiro. Era o seu amigo Martinho Lutero. Ao despertar do sono, tomou uma grande decisão. Não posso mais ficar aqui orando enquanto Lutero se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas e os campos devem ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E foi assim que Micônio saiu para compartilhar o labor do seu fiel amigo. Se nós pararmos para analisar, todos os grandes ganhadores de alma que marcaram a história foram pessoas incansáveis na oração. E o quanto hoje nós precisamos de pessoas assim, que se pareçam com Cristo. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, John Hus disse as seguintes palavras: podem matar um ganso. Em alemão, na sua língua natal, Rust significa ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía neve e o vento frio uivava em volta da casa, nascia este cisne em Isleben, na Alemanha. E no dia seguinte o recém-nascido seria batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Como era o dia de São Lutero, foi chamado então de Martinho Lutero. 102 anos depois de John Hus expirar na fogueira, o cisne fixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, o que gerou a grande reforma. John Hus apenas enganou-se por 2 anos na sua predição. Para darmos o devido valor à obra de Martinho Lutero, é necessário conhecermos as trevas e a confusão nos tempos em que ele nasceu. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de albinenses foram mortos na França, a fim de cumprir a ordem do Papa que esses hereges fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, traduziu a Bíblia para a língua inglesa. John Hus, discípulo de Wycliffe, morreu também em uma fogueira na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus adversários. Jerônimo de Praga, companheiro de Hus e também erudito, sofreu o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas até o seu último suspiro. Na Itália, 15 anos depois que Lutero nasceu, Savonarola, o homem de Deus dedicado à palavra, fiel à palavra, foi queimado vivo também, os seus ossos reduzidos a nada por ordem da Igreja Católica Romana. Em tempos assim nasceu Martinho Lutero. Ele nasceu em uma família pobre, seus pais eram camponeses. Seu pai, seu avô e seu bisavô era camponês. Para vestir, alimentar e educar os seus 7 filhos, os pais de Martinho Lutero trabalhavam incansavelmente. O pai trabalhava nas minas de cobre, a mãe, além dos trabalhos domésticos, ainda trazia lenha nas costas da floresta para casa. Seus pais não se preocupavam somente com o desenvolvimento físico dos filhos, mas sim também com o desenvolvimento espiritual deles. Quando Lutero chegou na idade de compreender, o seu pai o ensinara a dobrar os joelhos ao lado da cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar do nome do seu Criador. Sua mãe ensinou os filhos a considerarem todos os monges como santos homens de Deus. Quando criança, Martinho Lutero aprendeu a recitar os 10 mandamentos e também a oração do Pai Nosso e a respeitar a Santa Fé na distante e sagrada Roma. Ainda criança, tinha Deus como juiz vingativo, pois fora ensinado que cada um de nós deveríamos fazer propiciação pelos nossos pecados e por isso clamar aos santos dos céus e clamar até mesmo a Maria para retirar ou afastar de nós a ira de Cristo.
O pai de Martim ficou muito feliz com o desenvolvimento do filho e aos 13 anos o mandou a uma escola franciscana na cidade de Magdeburgo. Mas para sobreviver lá, o menino precisava pedir esmolas nas ruas. Muitas das vezes cantava canções de porta a porta. Seus pais então resolveram mudar o menino de cidade. Colocaram na cidade onde moravam os parentes de sua mãe, pensando que os parentes ajudariam o menino. Porém, eles não ajudaram e ele continuou a mendigar pão. Quando estava a ponto de desistir e abandonar seus estudos para trabalhar, certa senhora de muitos recursos, dona Úrsula Cota, atraída por suas orações na igreja e comovida pela sua humildade de comer resto de comida à porta das casas, o acolheu em sua família. Lutero pela primeira vez experimentava fartura. Mais tarde, quando Lutero se tornou famoso, recebeu em sua casa em Wittenberg um dos filhos da família Cota, que cursava juntamente com ele. Mais tarde, os pais de Lutero alcançaram certa abastança. Seu pai alugou um forno de fundição de cobre e logo depois passou a possuir mais dois. Mas Martinho Lutero nunca se envergonhou dos dias de provação e de miséria. Antes, ele reconhecia que fora a mão de Deus que estava lhe preparando, lhe qualificando para a sua obra. Aos 18 anos de idade, ele estava ansioso para estudar na universidade. Seu pai então enviou a Erfurt, centro intelectual do país, onde cursava mais de 1000 alunos. Ele estudava com tanto afinco que no terceiro semestre obteve o grau de bacharel em filosofia. Com a idade de 21 anos, alcançou o segundo grau acadêmico e de doutor em filosofia. Dentro dos muros de Erfurt, havia 100 prédios que pertenciam à igreja, dentre eles 8 conventos. Havia também uma grande biblioteca que pertencia à universidade, onde Lutero passava a maior parte do seu tempo. Sempre orava e pedia para que Deus abençoasse os seus estudos. Seu pai sempre desejou que o filho se formasse em direito e por isso ainda lhe comprou uma obra caríssima chamada Corpus Juris. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus acima de todas as coisas. Vários acontecimentos influenciaram para que ele entrasse para a vida monástica, ao passo que ele entristeceu muito seu pai e horrorizou os seus companheiros de universidade. O primeiro passo que lhe influenciou é que ele achou dentro da biblioteca o livro dos livros, a Bíblia escrita em latim. Até aquele dia ele acreditava que aquelas pequenas porções que a igreja pregava no domingo eram todo da palavra de Deus. Porém, quando ele começou a estudar a Bíblia, o seu coração começou a encontrar luz e a sua alma começou a sentir cada vez mais sede de Deus. Certo dia, voltando de visitar seus pais, ele enfrenta uma terrível e grande tempestade. Não havia abrigo e os céus estavam em chamas. Os raios cortavam as nuvens todos os momentos. De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado por susto, sentindo perto-se do inferno, prostrou-se no chão gritando e disse: "Salva-me, Santa Ana, e tornar-me-ei um monge." A tempestade logo passou, então Lutero não demorou para cumprir a sua promessa. Um dia ele convidou todos os seus colegas para cearem com ele. Depois da refeição, ele anunciou a eles que ele entraria para o convento. E antes de completar 22 anos de idade, ele entrou para o convento, deixando a glória da universidade para se tornar um irmão agostiniano. O mosteiro agostiniano era o melhor, seus monges eram os pregadores da cidade, estimado por suas boas obras entre os pobres e necessitados. Mas nunca houve naquele convento um monge submisso, piedoso e devoto como Martinho Lutero. Ele se submetia aos serviços mais humildes, como porteiro, coveiro, varredor da igreja e das salas dos monges. E também não recusava mendigar pão cotidiano nas ruas de Erfurt para o convento. Um dia, na biblioteca do convento, ele encontra uma Bíblia velha latina que está presa entre a mesa e a cadeira. Ali ele encontra o seu maior tesouro literário. Ele lia tanta Bíblia que não conseguia dormir e muitas vezes esquecia até de se alimentar. Enfraquecidos por tantos jejuns e vigílias, o seu corpo começou a enfraquecer e um dia ele perdeu os sentidos e caiu no chão. Dias depois, o vigário da ordem dos agostinianos, chamado Staupitz, visitou o convento. Ele era um homem de grande entendimento e tinha uma devoção enraizada. Olhando para o jovem monge, compreendeu logo o problema e deu a ele uma Bíblia, e Lutero leu: "O justo viverá da fé." Na Bíblia ele achou grande consolação, mas a leitura não poderia ser feita toda em um dia.
Pouco tempo depois foi ordenado a padre e celebrou a sua primeira missa, e seu pai, que estava irreconciliável com ele desde o dia que ele largou os estudos, veio da sua cidade a cavalo e também trouxe uma grande oferta para o convento. Quando completou 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde mudou, a fim de viver no convento da sua ordem. Um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero foi a sua viagem a Roma. Fez a viagem a pé e subiu as escadas de joelhos, desejando a indulgência que a igreja prometia por esse ato. Ressoava nos seus ouvidos uma voz como de trovão que dizia: "O justo viverá da fé". Então Lutero se levantou e saiu envergonhado. Depois que ele viu a corrupção em Roma, a sua alma se apegou à Bíblia mais do que nunca. E ao voltar a seu convento, ele procurou o vigário geral e perguntou quais eram os passos necessários para que ele ganhar o título de doutor, com o qual ele teria direito de pregar. Lutero desejava cada vez mais conhecer as Sagradas Escrituras e pouco tempo depois recebeu o título de doutor e se tornou um pregador da cidade de Wittenberg. Depois de ter tido uma experiência através do estudo da Epístola aos Romanos, Lutero chegava a pregar 3 vezes ao dia. Lutero não só pregava a virtude, mas a praticava, amando verdadeiramente ao próximo. A fama desse jovem pregador se espalhou para longe, sem ele perceber. Ele foi deixando o rumo liberal da igreja romana e começou a pregar a verdadeira palavra, não somente na pregação, mas sim na prática. E em outubro de 1517, Lutero fixou à porta do castelo em Wittenberg as suas 95 teses, cujo propósito principal era que Cristo requer de nós arrependimento e tristeza pelo pecado e não as indulgências. Quando Lutero fez isso, o propósito dele não era dividir a igreja, e sim chamar os líderes da igreja para um debate público, como era de costume naquela época. Mas o que ele não imaginava é que as suas 95 teses que foram fixadas na porta da igreja em latim foi rapidamente traduzida para o alemão, para o holandês e para o espanhol. E pouco tempo depois, antes de finalizar o mês, essas teses já estavam na Itália. E isso tomou forma e reuniu grande movimento de almas por todo o mundo, ansiando pela volta à fonte verdadeira, ou seja, a palavra de Deus. E em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Mas Frederico, o diretor do convento, não consentiu que Lutero fosse levado para fora do país. Sendo assim, ele foi intimado a se apresentar em Augsburgo. Os amigos de Lutero diziam: "Eles vão te queimar vivo". Lutero lhe respondeu: "Se Deus sustenta a causa será sustentada". E ao voltar para Wittenberg, um ano depois que as suas 95 teses foram afixadas, Lutero era o homem mais popular da Alemanha. E como o Papa viu que Lutero não ia se retratar, então enviou para Wittenberg a bula de excomunhão. Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando o nome do Senhor para que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora dos muros de Wittenberg, diante do olhar de muitas pessoas, ao que Lutero escreveu ao vigário-geral: "No momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora me sinto satisfeito por ter praticado o ato enérgico". Nesse interim, o imperador Carlos V ia convocar a sua primeira dieta. Dieta seria uma assembleia política na cidade de Worms. Eles queriam que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. E nesse caso específico, o Papa ou a Igreja não poderia fazer nada contra Lutero, pois ele estava debaixo da autoridade do imperador. Porém, os amigos de Lutero tentaram lhe convencer para que ele não fosse a essa dieta, fazendo ele lembrar de John Huss, que também foi a um julgamento como esse, e depois do julgamento ele foi entregue a Roma para ser queimado. Mas Lutero, fiel ao chamado, respondeu aos seus amigos: "Ainda que em Worms haja tanto demônio como as telhas do telhado, confiando em Deus, eu irei e entrarei lá". Na sua viagem a Worms, o povo afluía em massa para ver quem era o homem que teve coragem de desafiar a igreja e também o poder do Papa.
Quando compareceu à dieta, o anúncio do Papa exigia que Lutero viesse se retratar diante desta assembleia, no que ele respondeu: se vocês não me convencerem pelo testemunho da palavra ou pelo argumento, haja visto que eu não creio somente nos papas e no concílio, porque por várias vezes eles se demonstraram estar errados ou equivocados. Minha consciência fica submissa à palavra de Deus. Eu não posso me retratar de qualquer coisa. E não é justo e nem seguro agir contra a própria consciência. Deus nos ajude. Amém. A cidade de Worms, ao receber a notícia da ousada resposta de Lutero ao Papa, se alvoroçou. As palavras do reformador foram publicadas e espalhadas por toda a cidade, ao ponto que o povo afluía para poder honrá-lo. Apesar dos aliados do Papa não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto e com isso entregar Lutero para a Igreja Romana para ser queimado, Lutero teria um outro grande problema. O edito de excomunhão estaria entrando imediatamente em vigor e Lutero era considerado um criminoso. E ao findar o prazo do salvo-conduto, ele deveria ser entregue para a Igreja Romana. E também todos os seus livros deveriam ser apreendidos e queimados em praça pública. E também qualquer pessoa que desse auxílio ou ajuda para esse criminoso também estaria cometendo um crime capital. Mas Deus é fiel para cuidar de todos os seus filhos. Quando Lutero voltou a Wittenberg, ele foi rodeado por vários cavaleiros mascarados que o levaram até o castelo de Wartburgo. Isto era uma estratégia do príncipe da Saxônia para livrar Lutero dos seus inimigos. Nesse castelo, Lutero passou muitos meses disfarçados e muitas pessoas acharam que ele já havia morrido. O reformador conhecia muito bem o hebraico e o grego e 3 meses depois já havia traduzido o Novo Testamento para a língua alemã e alguns meses depois essa literatura já estava na mão do povo. 100.000 exemplares foram vendidas em 40 anos, além de 52 edições impressas em outras cidades. Era uma grande circulação para aquele tempo, porém Lutero não aceitou nem um centavo pelos direitos. A maior obra da sua vida com certeza foi dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua. Depois de deixar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, que se casou-se com Catarina, que havia também deixado o convento, por ver que aquela vida não era a vontade de Deus. Nos cultos domésticos, eles louvavam a Deus, e Lutero lia o livro que ele havia traduzido, e eles oravam até sentirem a presença de Deus. Havia entre Lutero e sua esposa um profundo e grande amor, um para com o outro. Os homens geralmente querem atribuir o êxito de Lutero à sua inteligência ou aos seus destacados dons, mas o fato é que este homem tinha o costume, o hábito de passar horas e horas a fio em oração. Com 62 anos de idade, ele pregou o seu último sermão. Ocultaste essas coisas aos sábios, mas revelaste aos seus pequeninos. Ele vivia sempre esperando que o Papa conseguisse executar a ameaça de queimá-lo vivo, mas essa não era a vontade de Deus que o chamou quando ele teve um ataque do coração na cidade aonde nascera. Então, depois de citar João 3,16 por 3 vezes, repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me resgataste, Deus fiel. Falando isso, fechou os olhos e adormeceu. Contudo, o homem que perseverou em oração deixou gravadas, não no metal que perece, mas em centenas e milhares de almas imortais, a palavra de Deus que dá fruto para toda a eternidade. Essa foi a história de Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante.